E uma boa noite a todos. Vamos chegando, pessoal. Vamos iniciar aí a segunda rodada da primeira fase da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Hoje é quinta-feira, dia 29. A gente vai ter aí o grupo A e grupo B, o segundo jogo de cada time desse grupo, né? E se vocês gostarem do conteúdo, curta, compartilhe e se inscrevam em nosso canal. Vamos repassar rapidamente aí como é que está a classificação. No grupo A, que vai ter jogo hoje, o RSR 11 e o Vino 11 estão na liderança do grupo. O KNRI e a RBRP perderam o primeiro jogo. No grupo B, a gente tem o HS Mall e o VISC 11, né, os dois fundos de shopping do grupo, conseguiram ganhar a primeira partida em cima dos dois fundos de logística, o VILD e o BTLG 11. E o restante da classificação dos outros grupos vocês podem ver aqui, né? Grupo C, D, E, F, G e H. A gente já teve os primeiros jogos em todos os grupos, portanto, nós estamos começando hoje essa segunda rodada da nossa Copa de Fundos. São 3 rodadas na primeira fase. O primeiro e o segundo classificado vão para as oitavas de final. E aí a gente vai das oitavas para as quartas, semifinais e aí até a grande final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Vamos aproveitar e dar uma passada rápida no regulamento dos nossos jogos. Então o fundo que tiver abaixo da metade entre a máxima e a mínima de 52 semanas recebe um gol. A liquidez média diária tem que ser acima de R$ 1 milhão para receber um gol. O patrimônio maior do que 1 bilhão para receber um gol. E aí, no segundo tempo, a gente tem a etapa comparativa entre um maior dividend yield, recebe um gol, o menor relação preço por valor patrimonial recebe um gol, e finalmente o maior crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos dos dois fundos recebem um gol. E vamos lá, começando a primeira partida, a gente tem o RSR 11, o vencedor da primeira partida, enfrentando o KNRI, que foi o fundo que perdeu a sua primeira partida pelo grupo A. Então vamos ver como é que se saem esses dois fundos na comparação entre eles. Vamos ter uma visão breve do que os dois fundos trazem em campo. O RSR 11 é um fundo de papel, a participação relevante na área de incorporação, investimento imobiliário e loteamento. O KNRI é um fundo de tijolo, até um fundo bastante interessante, em que ele mescla imóveis logísticos e lajes corporativas. Então ele tem essa característica aí bastante interessante, mas vamos ver se ele vai conseguir fazer frente ao vencedor do primeiro jogo, que foi o RSR 11. Aliás, deixa aqui nos comentários quem que você acha que vai vencer a primeira partida da noite. E vamos lá então, os dois fundos se preparando aí, vamos começar o primeiro tempo na partida entre o RSR 11 e o KNRI 11. A primeira característica do primeiro tempo vai ser a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. O RSR 11 está com um valor bem descontado, está com 2,8%, quase na sua mínima. E o KNRI está no lado oposto com 91%. Então, o RSR 11 abre o placar fazendo 1-0 em cima do KNRI. Vamos partir agora para a liquidez média diária dos dois fundos. O RSR 11 tem uma liquidez de 5 milhões de reais e o KNRI de 3,8. Portanto, os dois passam no critério e conseguem matar.
A gente segue 2-1 no primeiro tempo até agora. Vamos para o patrimônio líquido, medido em bilhões de reais. O RSR tem 2 bilhões e meio e o KNRI tem um bom patrimônio líquido de 3,9. E com isso os dois vencem, marcam o gol e chegamos aí ao final do primeiro tempo. RSR 11,3, KNRI 11,2. Será que o KNRI consegue virar no segundo tempo? Vamos conferir. E vamos partir agora para o segundo tempo, a gente trazendo esse placar de 3-2 até agora. Vamos olhar o dividend yield dos dois fundos. O RSR11 tem um excelente dividend yield de 16%, contra 6,5% do KNRI11. Portanto, o RSR11 abre 4-2 em cima do KNRI. Agora vamos olhar a relação preço por valor patrimonial. O RSR11 tem 0,95 e o KNRI também 0,95. Portanto, os dois fundos têm o mesmo valor, nenhum dos dois sai vitorioso nessa disputa. Vamos agora olhar o crescimento do dividend yield em 3 anos. O RSR11 tem um bom crescimento de 18,8%, enquanto o KNRI apresenta 6,1%. Com isso, o RSR11 fecha o placar em 5-2 em cima do KNRI, uma bela de uma goleada do RSR11, que vai se saindo aí como um dos favoritos do Grupo A. Portanto, no fim da partida, a gente tem aí o RSR11 com mais 3 pontos e o KNRI somando 0 ponto até o momento. E vamos lá agora para a segunda partida da noite. Ainda pelo grupo A, a gente vai ter o RBRP11 enfrentando o Vino 11. Na primeira partida, o Vino 11 ganhou seu jogo e o RBRP perdeu o seu jogo para o RSR11. Portanto, a gente tem um vencedor e um perdedor da primeira rodada do grupo A. Vamos ver como é que eles vão se sair. E antes do início do jogo, vamos ver como cada um dos times se comporta. O RBRP11 é um fundo de lajes corporativos. Ele tem uma grande parte das suas lajes no estado de São Paulo e a maior parte delas corrigida pelo IPCA, com contratos corrigidos pelo IPCA, sendo que o IGPM tem uma participação relevante. Vamos comparar agora o Vino 11. O Vino também é um fundo de lajes corporativos, portanto a gente vai ter um enfrentamento aí de dois fundos de lajes concorrentes diretos ali na mesma categoria. A diferença é que o Vino tem uma participação mais relevante no estado do Rio de Janeiro, apesar da maior parte dos seus imóveis estar no estado de São Paulo, e quase a sua totalidade, 87%, dos contratos são indexados pelo IPCA, contra uma parcela bem menor do IGPM, quando comparado principalmente aí com o RBRP. Vamos ver como esses dois fundos irão se sair no comparativo direto entre eles. E vamos então começar o primeiro tempo entre RBRP11 e Vino 11. Essa partida tem tudo para ser uma partida bastante equilibrada. Vamos olhar a posição entre o máximo e a mínima de 52 semanas. O RBRP11 está com 38,4% e o Vino 11 44,1%. Portanto, os dois conseguem marcar os seus gols, fazendo 1-1 nesse primeiro tempo. Vamos agora olhar a liquidez média diária dos dois fundos. O RBRP tem 1,6 milhões e o Vino 11 1,6 milhões. Impressionante, o mesmo valor e os dois conseguem marcar. Portanto, a gente tem RBRP 11 2, Vino 11 2 também. 2-2 no primeiro tempo até o momento. Vamos olhar agora o patrimônio líquido dos dois fundos. O RBRP passa raspando no critério e tem um patrimônio líquido de R$1 bilhão.
e o Vino 11 fica muito próximo, mas não cumpre a meta. Portanto, deixando escapar aí no primeiro tempo e fechando o primeiro tempo, perdendo por 3-2 para o RBRP 11. Vamos dar início agora ao segundo tempo do jogo e aproveitando, vamos deixar aí nos comentários o seu palpite. Você acha que vai dar empate ou tem um dos dois é favorito para vencer essa partida? Deixe nos comentários. Vamos partir agora avaliando o Dividend Yield. O Dividend Yield dos dois fundos imobiliários. O RBRP 11 está com 8,9% e o Vino 11 com 10% de Dividend Yield. Com isso, o Vino consegue empatar o jogo e até agora 3-3 na partida. Vamos partir para a próxima agora, a relação do preço por valor patrimonial. A gente tem 0,73 no RBRP e 0,92 no Vino 11. Portanto, RBRP recupera e abre a vantagem novamente, fazendo 4-3 em cima do Vino 11. Vamos lá para a última característica. Agora o Vino está numa situação bastante complicada, em que ele consegue no máximo empatar a partida. E vamos ver como é que os dois vão se sair nesse comparativo. O RBRP 11 tem o crescimento de dividend yield de 3,8% e o Vino 0. Com isso, o RBRP 11 fecha a partida com 5-3 em cima do Vino 11, uma boa vitória para o RBRP e consegue aí a sua primeira vitória nessa fase aí da Copa de Fundos Imobiliários. E com esse resultado, RBRP 11 leva 3 pontos e Vino 11 fica com os seus 3 pontos obtidos aí na vitória da primeira partida aí do Grupo A. E vamos agora, temos mais 2 partidas nesta noite ainda, agora pelo Grupo B. A gente tem agora um enfrentamento de 2 fundos de shopping, enfrentamento direto, né? Promete ser também um jogo bastante emocionante, uma vez que vamos estar comparando o mesmo segmento ali dentro da bolsa. E vamos começar avaliando os 2 fundos antes de entrar na partida. O HSML11 é um fundo de shopping, tem uma boa participação principalmente na região sudeste, mas também na nordeste, é uma participação relevante, e alguns shoppings na região norte. Portanto, ele tem um certo nível de distribuição geográfica interessante. O VISC 11 também trata-se de um fundo de shoppings e tem aí uma participação mais relevante em São Paulo, seguido do Ceará e Rio de Janeiro. Portanto, tem uma boa distribuição também, são diversos ativos, inclusive mais numerosos até do que o HSML11. Mas vamos ver como é que esses dois fundos vão se comportar na comparação direta entre eles. Apitando agora para iniciar o primeiro tempo, analisando a primeira característica dos 2 fundos, a gente tem a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. O HSML 11 está cravado praticamente na máxima e o VISC 11 com 86,9. Portanto, nenhum dos dois cumpre o critério e ficamos como estava no início, 0-0 até então. Vamos avaliar agora a liquidez média diária desses 2 fundos. O HSML tem 3,1 milhões de liquidez e o VISC 11 2,6. E com isso, os dois conseguem marcar o seu gol, mantendo o empate. A gente tem 1-1 até o momento. Vamos avaliar agora o patrimônio líquido. O HSML 11, 1 bilhão e meio de patrimônio líquido. E o VISC 11, 2 bilhões.
E com isso a gente fecha o primeiro tempo com 2-2, uma partida muito disputada entre esses dois fundos. E vamos aproveitar o intervalo ali. O que você acha quem que você acha que se sairá melhor nesse comparativo? O HSML ou o VISC? Deixe nos comentários. São dois fundos bastante populares aí dentro dessa categoria, tem bastante investidor. E vamos ver como é que eles vão se sair nesse segundo tempo da partida. E vamos iniciar, portanto, o segundo tempo da partida. A gente trouxe esse placar de 2-2 no primeiro tempo. E agora é a comparação direta entre os dois fundos imobiliários. Começando pelo Dividend Yield. O Dividend Yield do HSML11 é de 7,5 e do VISC11 7,4. Por muito pouco o HSML consegue se sair melhor do que o VISC e abrindo 3-2 nessa partida. Agora vamos ver como é que se comporta a relação preço por valor patrimonial desses dois fundos. O HSML com 0,95 e o VISC com 0,96, muito próximo os dois, mas ainda assim o HSML11 consegue se sair melhor e abre 4-2 na partida. E vamos para a última característica agora. A gente tem o crescimento do Dividend Yield ao longo de 3 anos. O HSML tem 12,3, é um bom valor. E o VISC 14, também por muito pouco, e acaba se sobressaindo e fazendo o seu gol. Mas ainda não foi suficiente, portanto o HSML 11 consegue a vitória, ele faz 4-3 em cima do VISC 11, um bom resultado, uma partida bastante disputada, números muito próximos dos dois fundos, e com isso ele consegue aí levar 3 pontos aí nessa disputa. Então o HSML consegue os 3 pontos e o VISC fica com 0 pontos. Mas o resultado foi muito próximo. Qualquer variação de valor de cota poderia ter feito o VISC virar o jogo e conseguir ganhar em cima do HSML 11. E vamos agora para a última partida da noite. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Isso ajuda bastante a divulgação. E se você não for inscrito no canal, também fique à vontade para se inscrever em nosso canal. Além da análise de fundos imobiliários, temos análise de ações e BDRs em nosso canal também. Fique à vontade para dar uma volta por lá e encontrar mais vídeos que possa achar interessante. Vamos para a última partida, então agora é uma disputa entre dois fundos de logística do grupo B, o VILG 11 e o BTLG 11. Vamos avaliar os dois fundos que vão entrar em campo agora. Começando pelo VILG 11, é um fundo de logística que tem um bom nível de distribuição, imóveis praticamente em todos os estados aí da região sudeste, tem imóveis na região norte, sul e no nordeste. E vamos dar uma olhada no BTLG 11, que tem uma característica de, além de ter alguns imóveis em outros estados, mas a concentração no estado de São Paulo é muito grande, sendo que 91% da sua área está concentrada no estado de São Paulo. Então são dois fundos de logística com uma característica ligeiramente diferente um do outro. E vamos começar a partida então com o VILG 11 e BTLG 11. Analisando a posição da cotação entre a máxima e a mínima, a gente tem 97,3% para o VILG 11, ele está próximo à sua máxima, e o BTLG com 69,5%, também bastante próximo à sua máxima, mas um pouco mais distante. Mas o importante é que nenhum dos dois conseguiu marcar, e seguimos em 0-0 nesse primeiro tempo.
Vamos partir para a liquidez média diária em milhões de reais, 2,3 milhões para o VILG 11 e para o BTLG 5,1 milhões. E com isso, os dois conseguem marcar e a gente mantém o empate agora em 1-1 entre os dois fundos imobiliários. Indo para a característica final do primeiro tempo, patrimônio líquido, a gente tem 1,7 bilhões de patrimônio para o VILG 11 e 1,6 para o BTLG. São patrimônios bastante próximos, mas são valores suficientes aí para conseguir marcar um gol para cada um. Temos aí um empate de 2-2 entre os dois fundos de logística. É uma disputa bastante acirrada, parecida com a disputa dos dois fundos de shopping. E vamos aproveitar aí para deixar nos comentários qual dos dois você acha que vai se sair melhor nessa partida. O VILG 11 ou o BTLG 11. E vamos apitar agora, iniciando o segundo tempo, 2-2 até então. Agora são características de enfrentamento direto entre os dois times. Vamos começar pelo Dividend Yield. Dividend Yield do VILG 11, 7,5% e 8,4% do BTLG. Portanto, o BTLG consegue fazer 3-2 em cima do VILG 11. Vamos olhar agora a relação preço por valor patrimonial dos dois fundos. O VILG 11 tem 0,96 e o BTLG de 1,06. Portanto, o VILG 11 consegue arrancar o empate. Temos 3-3 indo para a última comparação da partida. Vai ser um jogo muito disputado, né? E vamos ter um vencedor ali baseado na sua última característica. Vamos então ver o crescimento do Dividend Yield em 3 anos, que no VILG 11 foi de 3,2 e no BTLG foi de 13,4. E com isso, o BTLG consegue marcar o seu gol, fazer 3-4 em cima do VILG 11. Foi sem dúvida uma partida muito disputada entre os dois fundos e a gente teve ali o BTLG fazendo 4-3 em cima do VILG 11. E vamos então para o fechamento da noite, a classificação final desses grupos. Pelo grupo A, a gente tem o RSR 11 isolado na liderança do grupo, conseguindo 2 vitórias até o momento nos seus 2 jogos, invicto. A gente tem o RBRP 11 e o Vino 11 empatado com 3 pontos e o KNRI 11 com 0. Então, uma chance bastante complicado ali. KNRI 11 praticamente aí já eliminado da próxima fase, né? E a disputa deve ficar entre Vino 11 e RBRP 11 para ver quem vai junto com o RSR 11 para as oitavas de final. Olhando a classificação agora do grupo B, a gente tem uma situação semelhante, mas o HSML 11 com 6 pontos, liderando isolado, seguido do VISC 11 e do BTLG 11. O VILG 11, fundo de logística, está com 0 ponto, também com uma situação bastante complicada e praticamente aí eliminado das oitavas de final. Então a gente deve ter uma disputa entre os outros 3 fundos aí para pegar as 2 vagas que irão aí para as oitavas de final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. O restante da classificação fica inalterado, né? A gente tem aí os vencedores aí das primeiras partidas. Tivemos alguns grupos com empate, né? Partidas com empate. Se você perdeu e não assistiu às outras partidas, vou deixar o link aqui, mas de qualquer forma é possível dentro do canal verificar o histórico aí. A gente está fazendo uma média de 2 vídeos por semana nessa primeira fase aí da Copa de Fundos Imobiliários. E, portanto, aí a gente tem bastante vídeo, bastante comparação interessante aí de vários fundos imobiliários. São os principais fundos com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores.
E se você assistiu até o final o nosso vídeo, fica o convite aí para assistir outros vídeos do nosso canal. Temos diversas análises. Aproveitando também, né, para curtir e compartilhar o vídeo. E se não for inscrito, também fique à vontade para se inscrever, assim você consegue assistir aí todas as novidades que a gente lança nesse canal. A gente deve ir com a Copa de Fundos até próximo aí ao início da Copa do Mundo, de fato. Então, vamos ver aí como é que vão se sair esses fundos imobiliários e qual será o campeão aí, que acaba de certa forma sendo uma dica de um fundo imobiliário aí que pode ter características interessantes aí para o investidor conseguir estudar e avaliar aí para fazer um investimento interessante. Um abraço a todos e boa noite.